Aqui em São Paulo, visitando uma igreja evangélica, o Senhor Jesus Cristo falou comigo através de uma profecia, usando uma irmã da igreja, me falando que eu deveria ir pregar entre os índios Gaiacós, em Amazonas. Eu ouvindo aquela profecia, eu já que tinha chamada de Deus para a obra de evangelização, o desejo do meu coração sempre foi pregar a palavra de Deus, e sabendo que os índios também são seres humanos, eu tinha um desejo ardente de pregar entre eles. E agora, com essa profecia, eu fiquei pensando, só que entrou dúvidas em meu coração, e eu esperei a segunda profecia, a qual em uma outra igreja evangélica eu ouvi. Também não atendendo, pensando que fosse talvez carnalidade do profeta, eu apelei para a terceira, para a quarta e finalmente para a quinta profecia. Acontece que a quinta profecia foi na igreja de Osasco, aqui em São Paulo, e a profeta era uma criança de apenas 5 anos de idade. Quando cheguei à igreja, os irmãos me falaram que aquela criança era usada pelo Senhor através de profecias. Eu, olhando para a criança, fiquei um tanto desanimado por ver o pequenino tamanho dela. Mas, de repente, o fogo do céu começou a cair na igreja e ela foi tomada pelo Espírito Santo, veio em minha direção, colocando a mão sobre a minha cabeça, disse-me o seguinte: meu servo, hoje é a quinta e última vez que te falo. Se tu quiseres me obedecer, muito bem. Se tu não quiseres me obedecer, eu mandarei outro em teu lugar. Eu já te mandei pregar em Amazonas, entre os índios Gaiacós. Se tu não quiseres ir, eu simplesmente te mandarei outro, mas te colocarei em uma cama e te provarei que sou Deus. Meus prezados, a minha carne começou a tremer naquele instante. E eu disse comigo mesmo: Senhor, eu irei. Mas como irei? Se vivo pela fé, não tenho dinheiro para a passagem. Como viajarei para tão longe sem dinheiro? E o Senhor respondeu pela boca da criança: lembra-te que eu sou o dono da prata e do ouro. O Senhor me disse ainda: vai a Manaus, e quando tu chegar lá, vais olhar para a esquina de um prédio, vais ver escrito Relojoaria Betel. Aquela relojoaria é de um servo meu. Eu revelarei a ele antes que tu chegues lá. E quando tu chegar lá, ele te receberá em sua casa. Eu conversei com os membros da minha igreja sobre a minha ida a esse trabalho missionário entre os índios. E os irmãos me alertaram dizendo: irmão, não se lembra que um casal de missionário batista estiveram lá e que os índios o mataram e o comeram? O irmão não sabe que os índios são antropófagos? E eu disse: sei, mas em nome de Jesus eu irei. Se eu morrer entre os índios, a minha alma está segura nas mãos do meu Criador. Mas eu vivo pela fé. Eu não deixei a batina para ganhar dinheiro. Não sou salariado na igreja em que trabalho. Trabalho para Jesus e o Senhor é quem cuida de mim. Não tendo dinheiro para a viagem, o que me restava no meu bolso era apenas 50 centavos. De Santo Amaro, a rodoviária de São Paulo custava 45 centavos. Chegando à rodoviária e informando sobre passagens para Manaus, fui informado que havia um ônibus que fazia Brasília via Manaus e que só restavam para aquele horário 2 passagens. E o agenciador me informou: só irá ter outro ônibus às 23 horas, seja 11 horas da noite. Ele disse: o senhor vai reservar agora? Eu disse: daqui a pouco. Fui para um lado e perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que és dono da prata e do ouro. Estou aqui, Senhor. Preciso viajar. Não tenho dinheiro. Não vou voltar para minha casa sem dinheiro e dizer que tu não me preparaste o dinheiro da passagem. Meus prezados, momentos depois, percebi que se aproximava de mim um senhor que chegava à rodoviária portando nas mãos 2 malas. Aquele senhor me olhando, eu de terno preto, de colete clerical, aquele senhor me perguntou: o senhor é padre? E eu disse: não, senhor, eu sou ex-sacerdote, hoje sou pregador do Evangelho. E ele me disse: para onde o senhor vai?
E eu, em rápidas palavras, disse a ele que estava de viagem a Manaus, em Amazonas, onde ia pregar entre os índios a tribo dos Gaiacós, a qual Deus me havia enviado, mas não sabia se ia, porque estava sem dinheiro para a passagem, pois vivia pela fé. E aquele moço me pediu uma prova, se realmente eu era um pregador do Evangelho. E eu, tirando os meus documentos, lhe provei que realmente era um pregador do Evangelho. Meus prezados, quando ele viu, ele disse: eu lhe pergunto para me certificar, mas o problema é o seguinte: a minha esposa ia viajar comigo para Brasília, mas na última hora ficou doente e eu vou perder a passagem dela. E por perder, então eu lhe dou, por certo foi Deus que já a preparou. Quando entregou a passagem em minhas mãos, eu fiquei emocionado e comecei a chorar e falar em línguas e disse com ele, pois já faltavam apenas 10 minutos para entrarmos no ônibus e viajarmos. Sem poder me conter, continuava chorando. E ele me perguntou: moço, por que chora? Estás preocupado com a alimentação? Eu também pagarei. Afinal de contas, viajamos e chegamos em Brasília. Descendo na rodoviária em Brasília, ele foi ao guichê, comprou uma passagem a Manaus e, colocando a mão em seu bolso, me deu a quantia de 100 cruzeiros, pois naquela época muito representava. E eu viajei para Manaus. Chegando na rodoviária de Manaus, sem contar os detalhes do caminho, quando desci na rodoviária, olhei para a minha esquerda como quem perguntasse para o velho Tomé: quem está dentro de nós? Eu disse: Senhor, será que realmente a relojoaria Betel está ao alcance da minha visão? E para surpresa minha, eu percebi a relojoaria Betel. E para lá me dirigi emocionado, porque vi que era a mão de Deus me acompanhando. E lá chegando, na porta, encontrei um senhor gordo e me certifiquei se ele era o dono da relojoaria, e ele me respondeu que eu estava falando com o tal. E eu contei a ele o porquê estava ali em Manaus e qual era a missão que me levara até ali. E ele me disse: meu irmão, esta madrugada, enquanto eu orava, Deus me revelava que um missionário chegava e dizia a mim que ia pregar entre os índios, e agora o irmão chega a esta hora, o irmão é o homem que Deus me revelou. Me recolheu em sua casa. Meus prezados irmãos, Deus muito nos abençoou ali na cidade de Manaus. Eu fui conduzido por aquele irmão à igreja daquela cidade. Chegando lá, o pastor me perguntou, após saber da missão a qual me levava àquela cidade e às matas de Amazonas. Ele me perguntou: irmão, você fala a língua dos Gaiacós? Eu disse: não conheço sequer índio Gaiacós. Ele disse: o irmão está sabendo que eles são antropófagos? E eu disse: sim. Ele disse: se o irmão chegar lá sem um intérprete, simplesmente o irmão será devorado, como foi o casal de missionários batista. E eu disse: pastor, vamos orar. Deus vai providenciar um intérprete para ir comigo entre os índios. Ele disse: é difícil, porque eu não conheço ninguém que fale a língua deles. É completamente diferente do Guarani ou de qualquer outra linguagem indígena. E eu disse: mas nós vamos orar e Deus vai preparar dentro de poucos dias um índio falando a língua pátria deles. Meus prezados, eu pedi ao círculo de oração daquela cidade que orasse para que Deus providenciasse um índio Gaiacó convertido. E para surpresa nossa, no terceiro dia, chegava ao púlpito daquela igreja uma carta de apresentação. E quando o pastor leu a carta, disse: irmão, é este homem o dono desta carta. Pelo jeito deve ser indígena. Eu disse: pastor, eu irei saber se realmente é. Descendo ao meio da igreja, lá me certifiquei que aquele irmão, para surpresa nossa e glória de Deus, era um índio Gaiacó convertido. Conversando com ele, ele disse que havia sido pego enquanto criança e era domesticado, e para a glória de Deus, crente em Jesus Cristo. Meus prezados, Deus preparou aquele índio. Eu convidei a ele para que ele fosse comigo até a divisa de Amazonas com o Pará, à beira do Rio Negro, e ele disse para mim que iria comigo. Eu fiquei feliz. Voltei e, junto com a igreja,
fizemos uma oração a Deus agradecendo pela providência que Deus havia tomado. 3 dias depois, a igreja, através de um jipe, nos conduziu até a beira do rio Iririê, próximo ao Rio Negro, dentro de Amazonas. 300 quilômetros abaixo de Manaus, bem na divisa do Pará, onde está até hoje localizada a tribo dos Gaiacós. Reverendo, como foi a receptividade entre os índios? Como eles lhe receberam? Houve algum imprevisto? Por exemplo, quando o jipe da igreja nos conduziu até Iririê, nós descemos, eu e o índio intérprete, começamos a caminhar mata adentro. Eu não tinha a mínima noção de mata. Nós estávamos com uma mochila em nossos ombros. Em nossos ombros estavam algumas peças de roupa. Estávamos calçados de bota, pois lá existem muitas cobras e água. E nós começamos a caminhar. De repente, atravessamos um pequeno córrego cheio de água. E eu perguntei para o índio: eu não tenho a mínima ideia aonde eu esteja. Não sei se para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. E ele me disse: não se preocupe, porque eu entendo muito bem de mata, fui criado aqui dentro. De repente, nós nos deparamos com algumas marcas nas árvores, e ele disse: estamos entrando no território indígena. Se prepare, que 2 coisas podem acontecerem. Se os índios caçadores não nos flecharem antes, eles aparecerão aqui e nos prenderão e nos conduzirão à tribo. Nós começamos a ouvir um pequenino barulho entre as folhas, e ele disse: vamos parar, porque os índios já se aproximam. De repente, apareceram de todos os lados bandos de índios, cerca de uns 400 caçadores, e eles saem de bando e lá no meio da mata se espalham e naturalmente vão caçar cada um para um lado. E quando perceberam que éramos 2 estranhos, principalmente o outro como índio, mas já tinha aspecto estranho, eles nos deteram, falando em sua língua, disseram que precisávamos sermos conduzidos até a tribo. Lá na tribo, nós fomos apresentados ao cacique e ao pajé. O pajé me perguntou o que estávamos fazendo ali. E eu expliquei que a minha missão era pregar a palavra de Deus a eles, pois éramos crentes e estávamos sabendo que eles também eram seres humanos e que precisavam de salvação. E nós tínhamos ido oferecer a eles o Filho de Deus vivo como o único e verdadeiro Salvador. Ele foi consultar aos búzios. Os búzios são o seguinte: aqueles pequeninos caramujos que existem nas matas, que quase não se dá para notar de tão pequenino que são, e eles usam como búzio, como consultores. Colocando no chão uma esteira, ele jogou como se joga dado, depois pegando novamente, colocou no ouvido e disse que os guias, que lá se trabalha com macumbaria, ele disse-me que os guias estavam dizendo a ele que nós éramos espiões e que o castigo para espião era a morte. E nós fomos amarrados com as mãos para trás em 2 hastes e condenados à morte. E naquela hora, o que Deus fez em seu favor? Meu prezado, amarrado com as mãos para trás como estávamos, houve um milagre extraordinário da parte do nosso Deus. Meus prezados, o grande milagre que aconteceu foi o seguinte: enquanto estávamos amarrados, os índios começaram a montar uma grande fogueira. Por exemplo, juntando madeira de um lado e de outro, eles fizeram uma grande pilha de madeira e ataram fogo. Colocaram uma estaca de cada lado e uma travessa em cima das estacas. Eu perguntei para o índio intérprete que estava comigo: para que tudo isto? E ele disse: olha, isso é o seguinte, eles usam fazer assim. Depois que eles montarem tudo,
eles vão começar a dançar em nossa volta. Depois da dança, que o fogo baixar, então eles nos vão colocar para assar. E se prepare para pior ou para um milagre que Deus possa realizar aqui. Então, meus prezados, o fogo foi aceso. E os índios se prepararam com maracás e com todos os instrumentos usados na mata, que são pequenas porungas com pedra, chamada de maracás, chacoalho feito de vagem de cascavel e sementes de bichos. Eles começaram a dançar em nossa volta. E no meio daquela dança, cantoria, o fogo já baixando, o irmão olhava para mim e dizia: nós vamos morrer. Eu disse: se Deus nos trouxe para morrer aqui, nós morreremos. Se Deus quiser, Ele vai estender a sua mão. Meu prezado, o milagre aconteceu. O céu não tinha uma nuvem. Nós contemplando o azul celeste, o sol brilhando e nada de anormal. Não tinha nuvem no céu de espécie alguma. De repente, ecoou um tamanho barulho, um trovão que a terra toda tremeu em nossa volta. Quando aquele trovão ecoou, os índios pararam a dança e dobraram os seus joelhos, colocaram a cabeça entre as pernas e ficaram em silêncio quase uns 20 minutos. E eu perguntei ao irmão: o que aconteceu? Ele disse: foi o trovão. Olhe, só pode ser a mão de Deus, porque realmente não tem nuvem no céu. Quando eles levantaram a cabeça, foram para junto do pajé perguntar a ele o que havia acontecido. E o pajé concluiu dizendo que era revolta de Tupã, pois realmente nós éramos homens de Deus e que eles deveriam nos ouvir. Então a nós foi devolvido os nossos matulões de roupa, que é chamado lá no segundo da linguagem de Amazonas, matulão de roupa. Nós abrimos o matulão de roupa, pegamos a Bíblia Sagrada, e quando eu, por exemplo, peguei em minhas mãos a Bíblia, eu abri em São Marcos, capítulo 16, e li o Ide de Jesus. E quando terminei de ler, eu pedi ao irmão que me interpretasse, e comecei a pregar os grandes milagres de Jesus Cristo realizados e o plano divino de salvação, o que Jesus veio fazer. Meu prezado, Deus começou a me entusiasmar e a me dar autoridade para falar, mas no meio da mensagem, o cacique, levantando a sua mão, me pediu uma pausa. E eu perguntei para o irmão o que é que ele está fazendo com a mão levantada. E o irmão me disse: ele está pedindo para falar. E eu disse: pois não, pode me perguntar. E ele disse: este Filho de Deus, a quem você se refere, realmente ele cura? E eu respondi afirmativamente: sim, ele cura. E ele disse: se ele cura, então eu quero que ele cure a minha mulher, que está desenganada por nós. E eu disse: me leve a ela e o Senhor vai operar um milagre na vida dela. Eu fui conduzido para dentro da oca, que é como é chamada a cabana do cacique. E lá dentro eu contemplei a índia velha, deitada sobre uma esteira, com uma enorme ferida no seu pescoço, e aquela ferida, eu hoje, que conheço o câncer, deduzo que fosse o câncer. E eu pedi ao irmão que me desse o vidro de azeite de unção, e ele me entregando, eu ungia as minhas mãos, e enquanto eu colocava as mãos sobre ela, eu pedi que o irmão orasse. E ele orou juntamente comigo, e nós clamamos dizendo: Senhor, Tu és o Deus de misericórdia, estende a Tua mão agora, opera um milagre na vida desta Índia, para que esses índios entendam que Tu nos realmente enviasse aqui. E naquela hora, quando colocamos as mãos sobre a cabeça da Índia, nós percebemos, por exemplo, a minha pessoa, percebi pessoalmente, com muita clareza, que aquela ferida se mexia. Então eu abri os olhos para ver, a ferida havia diminuído a metade. Mas eu continuei orando e repreendendo em nome de Jesus, dizendo: Senhor, o Teu sangue tem poder, o Teu nome é poderoso para repreender esta enfermidade. E para a glória de Deus, quando abri os olhos novamente, a ferida havia desaparecido. Eu chamei o cacique, mostrei para ele, e ele começou a chorar, a chorar, a chorar, e chamou toda a tribo de índio para que, passando por perto, contemplasse. E toda a tribo passou a mão no local da ferida, contemplando que a ferida havia desaparecido, foram para o lado de fora e choraram quase uma meia hora, com a cabeça entre os joelhos. Meu prezado,
O cacique disse: agora pode continuar falando o que Deus mandou vocês fazerem aqui. E eu continuei falando do grande amor de Deus. Mostrei a ele o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu provei a ele que Jesus, o Filho de Deus, existe e que ama a você, meu prezado. E apontando para o cacique, eu disse a ele: você aceita Jesus como seu Salvador? E ele balançou a cabeça afirmativamente. E eu disse: então diga aos índios que façam o mesmo. E ele disse aos índios que também levantassem as suas mãos e aceitassem Jesus, porque era um Jesus bom, era um Jesus poderoso, era um Jesus que podia fazer algo. E toda a tribo, cerca de 400 índios, aceitaram a Jesus como Salvador. Ó reverendo, houve alguma recompensa ao final de todo esse trabalho que o irmão realizou e que suportou por causa do amor de Cristo? Meu prezado, nós continuamos 1 ano e 6 meses ali entre os índios. Nós havíamos levado algum mantimento, alguma comida para nossa alimentação. E logo a comida terminou. Nós passamos a comer a comida nativa. E a comida nativa, todos sabem que é de besouros, é peixe sem sal, é, por exemplo, aquele bicho de madeira podre chamado mofofó, que existe vários nomes dele no Brasil, e os índios pegam aquilo e assam na brasa para que se possa alimentar-se com ele. E a comida mais, por exemplo, nutritiva é raízes de pau, folhas de pau, é sopa feita de mandioca, porque lá se lava a mandioca, faz sopa de mandioca, mandioca cozida sem sal, ainda é uma alimentação mais ou menos. Mas quando se apela, por exemplo, para a cobra, que se pega a cobra, a cascavel, por exemplo, lá se devora a cascavel. E nós nos alimentamos de cascavel, nos alimentamos de peixe sem sal, nos alimentamos de gavião, nos alimentamos de mofofó, nos alimentamos de minhocão de brejo e, enfim, caças sem sal. 1 ano e 6 meses trabalhando entre os índios. Meu prezado, uma grande obra Deus realizou. Após 6 meses de trabalho, nós realizamos o primeiro batismo, batizando 600 índios para a glória de Deus. Hoje, lá em Amazonas, hoje na tribo dos Gaiacós, existem 4.000 índios convertidos. O cacique, ele esteve na cidade de Santo André, pregando a palavra de Deus em várias igrejas e testemunhando estes acontecimentos, que era antropófago e que hoje é liberto por Jesus Cristo. Contemplamos lá, no lugar de ocas, pequenas xoxas, pequenas cabanas de índios, a Fundação Nacional do Índio, que tem tomado uma grande providência da Grande Amazonas, casas populares feitas para os índios, ferramentas, madeiras trabalhadas para os índios fazerem casas, tratores para os índios desbravarem a terra, e hoje se planta café, hoje se planta mandioca, se lavra cana, se lavra vários mantimentos, e para glória de Deus, a igreja está construída, cabe hoje a igreja lá mais de 1.000 pessoas sentados, e muitos crentes convertidos, batizados no Espírito Santo. Tem várias congregações ali, mas nos custou todo este esforço, e para quem ouviu desde o começo, essa história real está lá para a glória de Deus. Hoje, o resultado de uma obra missionária, o que Jesus Cristo realizou entre os índios. Pastor Raimundo, qual a sua experiência como pastor evangélico até a data presente? Entre as grandes bênçãos, poderia citar uma das mais importantes, o que mais lhe impressionou? Meu prezado, por exemplo, através dos anos de trabalhos evangelísticos aqui no Brasil e no mundo, Deus tem operado milagres extraordinários. Deus vem batizando com o Espírito Santo, curando os enfermos e operando milagres extraordinários entre o povo. Por exemplo, houve um senhor que esteve procurando cura em vários espíritas famosos da Grande São Paulo. Como já havia sido aprovado pela medicina, um tumor maligno em seus intestinos. E aquele espírita forjou, extraído aquele tumor daquele senhor. Mas o tumor continuou. Nós ficamos sabendo deste fato e certo dia
o Senhor compareceu em uma campanha nossa e pediu que orássemos por ele. E quando oramos para a glória de Deus, ele vomitou pela boca um tumor, estação comprovadamente pela medicina. Na cidade de Guarulhos, também houve um milagre extraordinário. As rádios e jornais de São Paulo tomou conhecimento daquela criança que sofria com 25 agulhas sobre o seu corpo. E aquela criança foi conduzida à Vila Fátima, na cidade de Guarulhos, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E Deus, nos usando para orar por ela, nós oramos e as agulhas, as 25 agulhas, saíram através do umbigo daquela criança. Ela está lá, os seus parentes ainda hoje residem em Vila Fátima e comprovaram este milagre. Outros também conhecem aquela criança que os jornais noticiaram, que nasceu em formato de sapo. A criança tinha 90% de sapo e 10% de ser humano. Hoje em dia, a criança, através da nossa oração, já está praticamente, radicalmente curada, já não anda mais pulando, aquela pele de sapo desapareceu e os pais já deram testemunho que Deus já metamorfosou aquela criança. Foi uma metamorfose completa que Deus operou na vida daquela criança. Foram estes, entre outros milagres, que ficaríamos contando a vida inteira o que Deus tem realizado. Deus até aqui tem me poupado. Meu prezado, todos aqueles que se dedicam a pregar a palavra de Deus, deixam a mentira para abraçar a verdade, sofrem as consequências. Mas Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, eu sou um liberto por Cristo, não sou mais escravo da mentira, nem da idolatria, nem da feitiçaria. Pela grande misericórdia de Deus, sou pregador da palavra de Deus, anunciando ao mundo que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Nós encontramos no Evangelho de São Marcos 16, a partir do versículo 15 em diante, o ide de Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E o Senhor continua dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a oração da fé salvará o enfermo. Prepare-se agora para a oração de poder, que fará em seu favor o reverendo Raimundo Pereira. Ó Deus que tudo pode, estende a tua mão agora para aquele que está aflito, para aquele que está nos ouvindo nesse instante. Repreende as enfermidades e as perturbações desta casa. Abençoa esta família. Abençoa cada brasileiro de norte a sul e de leste a oeste, em nome de Jesus. Amém e amém.